capítulo de hoje, a lição de hoje, que é Josué e nós. Nós vimos na segunda ou na terça-feira, foi na segunda-feira. Temos aqui uns fiscais de figurino, de cenário, desse jeito. Então, gente, na segunda-feira, dia 1º, a gente teve aquele dia que vocês não entenderam nada, que ficaram todo mundo aqui dizendo que não tinha entendido, que estava muito complicado. Aí eu fui e expliquei. E agora, durante a semana, ele fez mais debulhado para vocês entenderem passo a passo a relação entre Josué e o povo de Israel, Josué e Jesus, e Josué e nós. Então, ontem nós vimos Josué na vida de Jesus, e hoje nós vamos ver Josué aplicando para nós. Josué, como um tipo, como um símbolo, ele aponta para além do ministério de Cristo. E ele se cumpre na vida da igreja hoje. As experiências que Josué teve, nós podemos aplicar para a nossa experiência como igreja hoje, né? E como é que nós podemos isso? Até que ponto nós somos parecidos com ele, e a partir de que ponto nós somos diferentes dele. Um aspecto que nós temos em comum com Josué é que nós todos estamos indo para uma pátria que já foi prometida para nós. Estamos indo em direção a um país, a um lugar que Deus já preparou e já prometeu que nós vamos para lá, certo? Então essa é uma grande similaridade, um grande ponto em comum que nós temos com Josué. E os textos que tem aí falam justamente sobre isso. Paulo afirma aí nesses dois primeiros textos aí, em 1 Timóteo, a questão da batalha, da carreira que está proposta, de lutar o bom combate. E Paulo, naquele verso do bom combate, ele diz: desde já a coroa da justiça já está me reservada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará, não somente a mim, mas a todos que amam sua vinda. Então a coroa da justiça já está preparada para mim e para você. Amém. Para aqueles que terminavam as corridas no tempo das Olimpíadas, no tempo de Paulo, ganhavam um louro, que era uma coroa de flores. E Deus tem uma coroa de ouro, uma coroa de glória, com as estrelas sobre essa coroa das pessoas que você conquistou para Jesus. E essa coroa já está preparada para você. Então, a terra de Canaã já está prometida e preparada para o povo de Israel. Era só chegar e tomar posse. Então nós já temos uma recompensa preparada para nós, que também é a gente só chegar e tomar posse. Ok? Então, essa é uma grande similaridade entre nós e Josué. Temos já um prêmio reservado e preparado para nós. Agora, qual é a grande diferença? As batalhas que Josué teve que travar, ele e o povo de Israel, foram físicas. Eles realmente tiveram que pegar a espada e lutar corporalmente contra os inimigos humanos. Os cananeus, os jebuseus, os amorreus, todo tipo de eus, eles tiveram que lutar fisicamente para então tomar posse daquela terra. Mas hoje não. Nós não temos que lutar fisicamente contra ninguém. Existe até um grupo, umas pessoas que eu escutava dizendo assim: ei, quer dizer então que nos eventos finais, por exemplo, quando a gente estiver fugindo, se aparecer algum inimigo, a gente não vai poder lutar não corporalmente? Tinha uma pessoa que dizia assim: será que a gente não vai brigar não com eles? Vai ter uma hora que a gente vai ter que brigar? Não, não vai chegar a esse ponto. Nós temos os anjos que lutam por nós, então não precisa a gente lutar fisicamente, não condiz com a imagem do cristão. Então como é que é a nossa guerra? Como é que é a nossa luta hoje, se a gente não luta, não briga com ninguém? A nossa luta, irmãos, está lá em Efésios 6, 10 a 12. A nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os poderes do mal, contra as potestades das trevas que dominam sobre esse mundo. A nossa luta é espiritual. Essa é a grande diferença. Nós lutamos contra os demônios. Nós lutamos contra as forças que atuam na mente do ser humano, que são muito mais letais do que o próprio ser humano. Jesus dizia: não tem mais aqueles
Não temos pessoas, mas temos aquele que pode lançar a alma da pessoa no inferno. Então essa realidade é uma realidade que nós temos que enfrentar. Exatamente, lutar contra o pecado. Agora, a grande a nosso a grande vantagem que nós temos nessa luta contra o pecado é que o pecado já está vencido. Amém. O mal já está vencido. Então nós Amém. lutamos contra o inimigo que já está derrotado. Qual é o objetivo desse inimigo que já está derrotado? Fazer você ser derrotado também junto com ele. Então Satanás ele não tem perspectiva de vitória. Ele não tem expectativa de que ele vá vencer. A expectativa dele é fazer com que você seja derrotado junto com ele. Então nós já temos um lado vencedor e nós já temos um lado perdedor. Se pela fé nós nos apegarmos ao lado vencedor, não teremos dificuldade nenhuma em enfrentar o lado perdedor. Do lado vencedor nós já temos a vitória garantida e assim nós podemos ter certeza de que a cada luta contra o lado perdedor nós já teremos vantagem e nós já conseguiremos prevalecer. Então, irmãos, essa é a realidade. Assim como Josué, nós também estamos em uma luta. Assim como Josué, antes de cada batalha, nós devemos pedir a orientação de Deus. O que aconteceu aquele episódio dos Gibeonitas e aconteceu aquela derrota lá em Ai. Então, antes de cada batalha da nossa vida, temos que pedir a orientação de Deus primeiro. Temos que para então podermos cumprir o ID, cumprir a missão que Deus nos deu. Amém? Então, gente, essa é a relação entre Josué e nós hoje. Vocês lembram que na terça-feira, quando nós estudamos na segunda-feira, quando nós estudamos sobre isso, vocês lembram que o tipo, que é Josué, ele tem 3 antítipos. O primeiro antítipo é o próprio povo de Israel. Ou melhor, o primeiro antítipo é o próprio Jesus. O segundo antítipo é a igreja hoje em dia. E o terceiro antítipo é a igreja no futuro, nos eventos finais. Repetindo, existem 2 coisas que nós temos que lembrar. O que é tipo? Tipo é o símbolo. E o que é antítipo? É o cumprimento do símbolo. Entendeu? Quando chegar na escola sabatina e o professor for perguntar isso, todo mundo aqui tem que saber disso. O que é tipo em profecia? Tipo é o símbolo. E o antítipo é o cumprimento do símbolo. Então, nessa semana, nós estamos vendo que Josué, a pessoa de Josué, o Josué original, ele é o símbolo, ele é o tipo. E ele encontra 3 cumprimentos, 3 antítipos. Ou seja, 3 outras coisas no Novo Testamento que se espelham nele, que são simbolizadas por ele, certo? Então, Josué, ele encontra o seu antítipo em Cristo. Jesus, ele é simbolizado por Josué. A igreja, nos dias de hoje, também é simbolizada por Josué. E a igreja, nos eventos finais, perto da volta de Jesus, também é simbolizada por Josué. Ok? Então, Josué é o símbolo de Jesus, é o símbolo da igreja hoje e é o símbolo da igreja no futuro. Então nós vimos que Josué foi o símbolo de Jesus. Nós estudamos isso ontem. Acabamos de ver que Josué é o símbolo da igreja hoje. As lutas que Josué enfrentou, nós também enfrentamos, mas na escala espiritual. E como a igreja no futuro também é simbolizada por Josué. Como é que a igreja nos eventos finais, ou seja, depois de Jesus voltar, no momento da volta de Jesus, como é que essa igreja no futuro, essa igreja triunfante, ela encontra um elo com a história de Josué? É aí que nós vamos para 1 Pedro 1,4. Isso o quê? Versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês. Ou seja, aqui Pedro está falando com a igreja
que vai receber a herança, que vai receber o prêmio, o galardão, a recompensa final. Assim como Josué, que recebeu o galardão, recebeu a Canaã, a igreja do futuro, a igreja dos eventos finais, vai receber ao vivo e fisicamente a Canaã celestial. Então, essa é a relação. E Colossenses 3:24 também amplia mais esse conhecimento. Lá diz assim: sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, irmãos, é aqui que a história de Josué encontra o seu cumprimento escatológico, o seu cumprimento apocalíptico no dia da volta de Jesus. Assim como Josué recebeu das mãos de Deus a terra, assim cada salvo vai receber de Jesus a recompensa da vida eterna. Tanto a coroa da vida como a harpa de ouro. Essa descrição de Jesus entregando a recompensa para cada salvo, você encontra lá no final do livro do Grande Conflito. No livramento dos justos, dos últimos capítulos ali. Cada salvo vai receber a sua recompensa das mãos de Jesus. Então, irmãos, a vida de Josué refletiu tanto o caráter de Deus que certos aspectos da sua vida assumiram um caráter profético, prenunciando a atividade e a pessoa de Jesus. Ou seja, a vida de Josué foi tão exemplar em vários momentos que ela já assume um caráter profético. Ou seja, ela já prenunciava, já predizia o que iria ser o ministério de Jesus. E hoje, amigos? Hoje, o nosso Messias já veio. Ele não precisa ser prenunciado por ninguém. Para quem viveu antes de Jesus, tinha vários símbolos que ajudavam a prenunciar como é que seria o Messias. Mas hoje nós já temos o maior exemplo. Jesus já é o nosso maior exemplo, ele já veio, ele já é o nosso Messias. Ele não precisa de nada para prenunciar, para simbolizar ele, porque ele já existe, ele já está entre nós. Então, hoje nós temos que fazer o quê? Apenas refletir o que nós já temos dele. Na palavra dele nós encontramos o seu caráter, o seu jeito de agir. Então hoje nós precisamos apenas refletir o que ele é, que o seu caráter possa ser visto em nós, que as suas palavras possam ser faladas através da nossa boca, que o seu jeito de andar, que o seu jeito de sorrir, que o seu jeito de amar possa ser visto em cada um de nós. Hoje nós somos o novo Josué. Hoje nós temos que refletir o caráter de Jesus e Jesus que refletiu o caráter de Josué. Então, irmãos, para nós termos o caráter de Cristo, nós temos que contemplar ele todo dia, nos demorar na presença dele, estudar a palavra dele. É na contemplação que nós somos transformados. Para sermos que nem Jesus, temos que andar com ele, bem juntinho dele, todos os dias. E aí, irmãos, essa pergunta para refletir aqui do final é uma das melhores perguntas para refletir que eu já vi nessa lição. Ela diz assim: Josué, o tipo, Josué o original, ele perguntou aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Até quando vocês vão demorar em tomar posse da terra? Até quando vocês vão ficar enrolando para tomar posse da terra? E aí vem a pergunta final: como Jesus, que é o antítipo de Josué, formularia essa pergunta hoje, para mim e para você? Até quando vocês vão demorar para tomar posse da terra? Até quando vocês vão enrolar para tomar posse da terra que eu conquistei com meu sangue para vocês? Eu já estou pronto. Eu já estou há 2000 anos que eu já estou pronto para votar. Há 2000 anos que eu já estou com as mansões preparadas. Falta você ter coragem de ir buscar as pessoas para mim. Falta você ter a coragem de se entregar para mim de verdade. Eu quero que você deixe esse pecado de lado. Eu quero que você deixe de lado o seu eu. Quero que você deixe que eu entre na sua casa, no seu coração e sente no primeiro lugar da sua vida. Eu quero você aqui comigo, mas não quero você sozinho. Eu quero que você venha trazendo outros. Eu só quero que você esteja aqui comigo se você estiver trazendo outros junto com você. Assim como eu, quando eu voltei para o céu, eu trouxe
um grupo da terra de pessoas ressuscitadas comigo, assim também eu quero que quando você estiver aqui comigo, aqui em cima, traga outras pessoas junto com você. Até quando você vai ficar remanchando? Até quando você vai ficar demorando, dando desculpas, adiando, para não fazer a missão que eu lhe dei? Então pense na pergunta de Jesus, que Josué fez ao povo e que Jesus faz a mim e a você. Como você vai responder a pergunta dele? Pense nisso no dia de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela lição de hoje, pela lição dessa semana. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Nós somos chamados pelo Teu nome para refletir o Teu caráter, para sermos o Senhor aqui na terra. A visão de Jesus que muitas pessoas vão ter vai ser a nossa vida. Então nos ajuda, Senhor, a te imitarmos o máximo, a sermos o mais parecidos contigo, em pensamentos, em gestos e ações, para que os outros possam vir até a ti por causa do nosso exemplo. Nos ajuda, Senhor, a tomar posse da terra que o Senhor já comprou, a tomar posse dessas mansões que já estão preparadas, não somente nós, mas aqueles que vierem se converter através de nós. Fica conosco, agora abençoe o estudo do livro e dá-nos um bom restante de dia e nos prepara para o sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém.